Ex-presidente Jair Bolsonaro, através de advogados, busca recuperar o passaporte para realizar uma viagem a Israel. Bolsonaro acha importante a presença dele em solo israelense para restaurar a imagem do Brasil no exterior neste momento. Seria uma forma diplomática de isolar a fala pessoal de Lula do entendimento dos brasileiros que condenam o discurso do petista. A defesa de Jair Bolsonaro, ao solicitar a devolução do passaporte ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, argumentou que não há risco de fuga. Ana Paula Henkel, Bolsonaro poderia pelo menos amenizar o desastre já causado por Lula? O Bolsonaro sempre se colocou, nos 4 anos na presidência, como amigo de Israel, visitou Israel algumas vezes, foi até o Muro das Lamentações, mostrou, que seria conservada essa amizade, esses laços diplomáticos. Agora, Adriana, o Bolsonaro ele teve a chance de não voltar para o Brasil depois das eleições de 2022. Ele poderia muito bem ficar nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, e não voltar para o Brasil. E voltou, e seguiu a vida, e seguiu plantando e usando o capital político, o riquíssimo, aliás, capital político que tem. Ano importante, esse ano de eleições municipais no Brasil. A oposição tem muito medo dessa influência política do presidente Bolsonaro e vai fazer de tudo para minar exatamente essa influência que ele tem ainda em todo o Brasil, mesmo como um político inelegível. Agora, é claro que o Alexandre de Moraes vai dar de ombros, porque o Alexandre de Moraes ele dá de ombros para a Constituição do Brasil. Pois é, e Piotr, a gente aqui conversando também sobre o assunto, lembrando da visita israelense muito generosa e amigável, solidária, aliás, de militares israelenses para ajudarem na tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas, Piotr. Lembramos aqui, Silvio Navarro e eu aqui, foram 136 militares como ajuda especializada na busca de sobreviventes depois da tragédia de Brumadinho. Há cães farejadores e 16 toneladas de equipamento, como, por exemplo, sonares, para tentar encontrar as pessoas naquele momento. Ou seja, uma cooperação humanitária que Israel não pensou duas vezes em oferecer ao Brasil e ela veio. Está aí a foto só para lembrar exatamente da chegada desse grupo aí que trabalhou ao lado das autoridades brasileiras, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, dos policiais de Minas Gerais, das equipes de resgate, justamente para aumentar os esforços e garantir a possibilidade de encontrar sobreviventes, uma missão humanitária rápida, urgente e efetiva, que naquele momento fez o que pôde para tentar minimizar as dores e todos os problemas causados pela tragédia de Brumadinho. Isso chama-se Cooperação Internacional Humanitária de Nações Amigas. Nações que se respeitam e respeitam a história um do outro e que, obviamente, vão se ajudar no momento de dificuldade, que, claro, nenhum de nós, nenhum país, obviamente, vai poder dizer que nunca vai acontecer com ele. Ou seja, pode acontecer com qualquer um e daí as nações se ajudam num esforço humanitário, respeito humanitário. O humanitário vem justamente do sentimento humanista que deveria estar na cabeça dos líderes de todo o mundo. Colaboração essa, Silvia, que foi muito simbólica, representativa. Em 2019, quando esses oficiais vieram para o Brasil, ninguém foi lá pedir, pagar, implorar. Israel ofereceu ajuda porque se comoveu. Houve uma comoção que foi muito para além das nossas fronteiras. Brumadinho foi uma tragédia de grandes proporções que fica para a nossa história. E Israel tem profissionais com know-how para isso. Cães farejadores e essas toneladas de equipamentos, são sonares utilizados em submarinos, capazes de detectar vozes em profundidades. Pois bem, essa deveria ser a reciprocidade, pelo menos no discurso que o Brasil poderia emprestar agora a um Estado constituído, o Estado de Israel, que foi atacado pelas costas, covardemente por terroristas bárbaros que mataram, sequestraram, que assassinaram crianças, de forma que
é até difícil da gente descrever aqui. Não é algo fácil lembrar o que aconteceu em outubro do ano passado. Um mês em que quis o destino o Brasil estivesse à frente do Conselho de Segurança na ONU. Cadeira, assento permanente que Lula, lá atrás, desde o primeiro mandato dele, pleiteava. É preciso ter um integrante da América Latina, é preciso ter alguém com assento definitivo neste conselho, mas o Brasil passou vergonha em outubro do ano passado porque não teve a sua moção aprovada, não teve a sua resolução aprovada, justamente porque Lula e a diplomacia brasileira não têm coragem de afirmar simplesmente o Hamas é um grupo terrorista. Não, pelo contrário, seu chanceler informal, cansamos de falar aqui no programa de ontem, o senhor Celso Amorim, prefaciou um livro do Hamas. Portanto, ele é pró-Hamas. E é isso que nós estamos vendo de toda essa esquerda que é contrária a valores judaico-cristãos. Em relação ao passaporte do presidente Jair Bolsonaro, finalizo, por que foi tomado o passaporte do principal líder da oposição aqui no Brasil? Aliás, um grande líder da direita mundial, da direita latina. Por que foi tomado o passaporte dele? Risco de fuga? Em algum momento o presidente Jair Bolsonaro fez alguma menção de fugir do país? Pelo contrário, ele estará num ato na Avenida Paulista, céu aberto, exercendo seu direito constitucional e pediu que as pessoas não levem bandeiras, não levem cartazes, não enviem dinheiro para financiar nada. Isso é direito constitucional, direito de manifestação e reunião. Medo de fuga? Não, é evidente que não. Talvez seja medo, sim, que o presidente Jair Bolsonaro faça no exterior uma manifestação para que o Hamas liberte reféns, liberte crianças. Aí ele faria exatamente aquilo que o Lula não tem coragem de fazer. E que pelo menos, né, Ana, não aconteça aquele maior temor que você bem lembrou no seu comentário anterior, de Lula ser declarado por Israel uma persona não grata e não o Brasil, os brasileiros, né, um país não grato. E também, Ana, o Cleiton Binha me passa aqui a informação de que o porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Matthew Miller, diz que os Estados Unidos não concordam com a provocação de Lula a Israel. Coloca o próprio presidente Joe Biden numa situação muito complicada, né? Muito complicada porque agora, diante de eleições presidenciais importantíssimas aqui nos Estados Unidos, os democratas eles vão ter que se pronunciar contra essa barbaridade que o Lula disse. Porque por mais que o Partido Democrata aqui tenha hoje esteja muito para a linha, ali na linha da extrema esquerda, ainda existem os democratas e muitos judeus apoiam os democratas nesse sentido e fazem pressão no presidente Joe Biden para que Israel tenha tudo aquilo que precise, né, qualquer ajuda para se defender do ato terrorista do 7 de outubro. Então, mais uma vez, Adriana, o Brasil vai se distanciando da diplomacia, do que é correto, dos valores corretos e vai se aproximando do eixo do mal. Aquele que nas páginas antigas da história matou milhões, né? Milhões de pessoas, né, no mundo. O Lula, que sempre flertou, que sempre incorporou na sua genética partidária o comunismo, ele, né, num recente discurso, disse: não, se quiserem chamar de comunista, podem chamar de comunista. Ele que disse que com orgulho tinha colocado um comunista no Supremo Tribunal Federal, mas ele não fala que o comunismo matou mais de 110 milhões de pessoas pelo mundo. E essa, na verdade, é a genética, né, do petismo, do Foro de São Paulo. Uma genética que impera, né, e que quer proclamar para o Brasil um sistema de submissão do povo brasileiro. Por isso que o ato do presidente Bolsonaro é importante no domingo e muito importante como ele entregou também esse ponto que o Augusto disse. Não tragam cartazes, não provoquem, nós apenas queremos o reestabelecimento do Estado de Direito no Brasil, do respeito às leis. Agora, curioso, não é, Adriana? Chamaram o presidente Bolsonaro, principalmente os petistas, de nazista durante 4 anos. O presidente Bolsonaro, seus apoiadores, eleitores,
parlamentares também que apoiam o presidente Bolsonaro, eles tiveram, né, essa etiqueta de nazista durante 4 anos, mesmo sendo amigos do povo de Israel. E hoje, vejam só, né, quem proclama o que os nazistas de fato fizeram, a perseguição aos judeus, quem instiga e alimenta a perseguição aos judeus hoje? Justamente o petismo no Brasil. Piotr, fecha esse giro para a gente? Tá, não, só para deixar claro que a resposta do porta-voz do Departamento de Estado, o Matthew Miller, aí, ele foi perguntado por um repórter sobre qual seria exatamente o comentário que Antony Blinken, que é o secretário de Estado que está vindo ao Brasil, aliás, já chegou ao Brasil para essa reunião do G20, dos chanceleres do G20, ele deve se reunir amanhã com o presidente Lula, se ele diria exatamente o que pensam os Estados Unidos. A pergunta foi objetiva e direta e o Matthew Miller diz exatamente o seguinte: nós já fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza, ou seja, dando a entender que os Estados Unidos não recuaram em nenhum momento dessa posição, que são, por conseguinte, críticos a essa declaração do presidente brasileiro.